Por milhares de anos, os seres humanos se adaptaram ao meio ambiente através do processo do design. Tecendo materiais das áreas para suprir suas necessidades e entrelaçando as padronagens da natureza com suas vidas. Comunidades nativas vivem dentro dos limites de seus ecossistemas. Natureza, tecnologia e cultura mantêm um equilíbrio dinâmico. Os designs do mundo industrializado ultrapassaram os limites dos ecossistemas locais. Hoje, nossas tecnologias globais esgotam os recursos da Terra, turvam os céus e as águas com dejetos e colocam em risco grande parte da diversidade da vida. Podemos inventar um modo mais abrangente de design que integre o mundo construído com um ecossistema mais amplo à biosfera? Podemos encontrar um modo de vida que harmonize natureza, tecnologia e humanidade? Design ecológico. Versão e distribuição Sinapse. Inventando o futuro. Dublado nos estúdios da Audio News. Na era industrial, motores e combustíveis fósseis estouraram os limites dos ecossistemas locais. Recursos distanciados foram reunidos no processo da produção em massa. A indústria, em escala inimaginável, transforma a paisagem enquanto os bens que jorram das linhas de montagem transformam nossos valores. A máquina precisa, padronizada, especializada, inexaurível, parece prometer um futuro de crescimento ilimitado. As consequências do design para o meio ambiente pareciam remotas. Este século começou com os arquitetos se inspirando em uma era emergente de indústria e tecnologia, com todo mundo desejando, de algum modo, funcionar como motor à explosão. O que é compreensível enquanto força de inspiração em 1910. Mas como força permanente de inspiração em nosso mundo pós-industrial, em nosso novo mundo de informação e ecologia, não faz mais o menor sentido. De forma geral, quase toda a arquitetura desde a Revolução Industrial foi um design sem referência com o tempo, ou seja, em que o meio ambiente e os recursos naturais eram irrelevantes. Rejeito categoricamente o estilo internacional, cujo parâmetro era ser uma solução arquitetônica genérica, adequada a todas as pessoas, todos os lugares e todas as épocas. O que evidentemente demonstrou-se ser inadequado a todas as pessoas, todos os lugares e todas as épocas. Os modernistas encaravam um prédio como um objeto isolado. Ele se isolava do seu ambiente e se isolava do contexto urbano. Era um objeto no espaço e independente da história. Todas essas conexões eram cortadas. Os grandes paradigmas que determinavam nosso modo de encarar o ambiente construído foi formulado na virada do século e particularmente nos anos 30. Le Corbusier, na Europa, desenhou Ville Radieuse, que era a estratégia de urbanismo torres em um parque. Frank Lloyd Wright desenhou suas cidades, Broadacre, que efetivamente eram o paradigma dos subúrbios. Eles se tornaram o paradigma visual que foi codificado. Arquitetos como Le Corbusier e Frank Lloyd Wright anteciparam amanhã em suas épocas. Eles anteciparam a direção do futuro. O problema em todas as artes é que ser pioneiro frequentemente encerra a questão.
O pioneiro faz tudo o que é interessante no início, e o que resta, em geral, não vale a pena ser explorado ou, no máximo, merece pouca exploração. Aí avançamos ao passo seguinte. E qual é o passo seguinte? Se as máquinas influenciaram a primeira metade do século, então é evidente que uma preocupação com a Terra é, com certeza, a iconografia das imagens do futuro. Mas como reconhecer a Terra e voltar a ela como uma fonte renovada de imaginária? Quem, entre os designers atuais, traria a furo esta revolução psicológica? Revolução no design. A perspectiva fora da lei. A vantagem de um designer fora da lei é partir para cima das coisas em vez de ter de filtrar todos os pensamentos, ideias e usos potenciais através de uma instituição ou outra. Trata-se de uma pessoa que imagina o que seria legal fazer em seguida com o que se tem disponível em termos de instrumentos. A responsabilidade de um designer é ser fora da lei. O pensador fora da lei tenta se projetar para além das restrições atuais, além da burrice da situação política atual, seja ela qual for, da forma como as coisas são feitas atualmente, e se pergunta, meu Deus, como realmente deveríamos fazer isto? Os pensadores fora da lei podem estar loucos e o mundo pode ter razão, mas precisamos deles, pois são eles que nos dão as sacações, as ideias e as formas arejadas de encarar as coisas. Consegui viver quase um século na fronteira sem ninguém me impor nada ou me dizer o que fazer. Aprendi a sobreviver lá e uma das coisas que aprendi foi não tentar convencer ninguém. Não tentar vender nada. Você vê o que precisa ser feito e faz. Todo mundo que conheço, de Burke para baixo, tem um extremo. Aqueles que se tornaram, aspas, fora da lei, fecha aspas, têm um sentido extremo de urgência, de que o sistema que criamos tem o potencial de destruir tudo que gostaríamos de ver acontecer. R. Buckminster Fuller é o designer fora da lei por excelência. Um filho da idade da máquina, ele seria um dos primeiros designers a testar-lhe os limites. Em 1927, com 32 anos de idade, Fuller se dedicou a uma revolução no design para otimizar a maneira como utilizamos os recursos do mundo. Um enfoque abrangente que levaria a alguns dos primeiros experimentos do século em design ecológico. Nossos recursos, aqueles que usamos do modo como os projetamos, operando em sua total capacidade, só conseguem sustentar 44% da humanidade. 56% da humanidade estão condenados a uma morte prematura e a grande dor e sofrimento antes dela. Sendo assim, a única maneira de sustentarmos todo mundo é através de uma revolução no design. Fazer mais com menos. Reagindo a uma falta global de habitações, Fuller projetou nos anos 30 a futurista casa Dymaxion. Unidades industrializadas de design eficiente que custariam tanto quanto um automóvel, garantindo melhores condições de vida para um número inédito de pessoas. Acreditamos que esta casa ajudará a resolver o problema de moradia. A razão das casas serem retangulares há tantos anos é porque só podíamos fazê-las assim, com os materiais de que dispunhamos. Mas com materiais modernos e tecnologia, podemos aplicar a eficiência de engenharia que aplicamos às pontes suspensas e os aeroplanos à habitação. Esta casa inteira se pendura em um mastro central de aço inoxidável e pesa só 4 toneladas no total, em comparação com as 150 toneladas de uma casa convencional do mesmo tamanho. A casa Dymaxion também foi o protótipo para aquilo com que Fuller sonhou a vida inteira. Um abrigo autossuficiente. Esta casa foi projetada para regular a própria temperatura, purificar o próprio ar, economizar água e reciclar os dejetos humanos. E poderia ser ela própria reciclada, quando obsoleta. Tecnologicamente inteligentes e socialmente responsáveis, as invenções de Fuller estavam adiante no tempo.
Seu carro Dymaxion, de 1932, tinha linhas leves e aerodinâmicas, além de economizar energia. Tudo em que ele tocava se transformava em referência. É difícil imaginar, entende, que ele projetou o carrinho Dymaxion no fim dos anos 30 com um motor igual ao de um aparador de grama e de uma eficiência incrível. Naquela época, Detroit produzia uns mastodontes gastadores. É claro que eles só precisavam dar ouvidos a Buckminster Fuller e poderiam ter aprendido a lição já naquele tempo. Leveza e eficiência eram a chave. Ali estava um homem que falava do futuro como algo a ser planejado, em vez de algo a ser enfrentado do jeito que vier, como sempre fizemos. Ali estava um homem que inventara sua própria geometria e, intelectualmente, a ideia de que podemos planejar nosso mundo em vez de aceitar as coisas como saem da fábrica, do jeito que são impostas aos consumidores. Para mim, essa ideia foi poderosíssima. Fuller inventou sua própria geometria, a sinergética, para imitar o modo como a natureza fazia as coisas. Nos anos 50, tais pesquisas levaram à invenção do eixo oitavo e do domo geodésico. As duas estruturas mais fortes e mais leves jamais inventadas. Fuller conseguiu fazer mais com menos. Mas sua defesa de uma revolução no design teria de esperar uma geração pronta para receber a mensagem. As esperanças de que a política chegará a algum lugar é totalmente vã. A única coisa que se pode fazer em política é dizer que se acredita que nosso lado seja o melhor. O fim e o último recurso da política é sempre a arma de fogo. E qualquer um que não deseja guerra não conseguirá evitá-la com reuniões ou com objeções ou com qualquer forma de ação política. Não, não. Só se consegue isso com uma revolução no design. Depois dos horrores tecnologicamente dirigidos da Segunda Guerra Mundial e das catástrofes dos muitos projetos sociais e governamentais mal projetados, o mundo foi forçado a confrontar o lado negro da ciência e da indústria. Nos anos 60, a contracultura promoveu um debate global sobre o uso da tecnologia em nossas vidas. Clamava-se por um retorno a uma vida em escala mais humana. O pequeno era belo. A autossuficiência era o ideal. Enquanto alguns rejeitavam a tecnologia como um todo, outros, inspirados pelas ideias de Fuller, tentavam reformulá-la. Projetando a partir da perspectiva mais abrangente possível, seus experimentos prepararam o terreno para a nova geração de designers. O Catálogo da Terra Integral celebrava o design como um modo de vida. O Catálogo da Terra Integral começou em 1968 e nos 2 anos anteriores eu andei topando com Buckminster Fuller e de repente, como eu estava tentando descobrir o que fazer da minha vida, as coisas que ele colocou relativas a instrumentos e também a um certo sentido de compreensão de sistemas integrais fizeram sentido. Efetivamente, na forma final do Catálogo da Terra Integral que realizamos, a abertura era: as sacações de Buckminster Fuller deram início a este catálogo. O relacionamento do Catálogo da Terra Integral batia de frente com a contracultura. Fizemos o impossível não só para conhecer a tecnologia a fundo, mas também para controlá-la e inventar a nossa. Não podemos montá-la, está montada. Stuart Brand me procurou porque ele soube que eu lia catálogos. Ele disse que queria criar uma coisa chamada Catálogo da Terra Integral, de modo que qualquer pessoa na Terra pudesse pegar um telefone e descobrir informações completas sobre qualquer coisa. Ele disse que era seu objetivo. Se as pessoas tivessem informações abalizadas, elas agiriam corretamente. J. Baldwin é escritor, professor, maquinista e testa os limites da tecnologia. Como editor do Catálogo da Terra Integral, ele se encontra no centro de informações de uma revolução no design que já dura 25 anos.
Morando e trabalhando em um trailer puxado por um caminhão que ele chama de sua caixa universal de ferramentas, Jay cruza o país auxiliando na realização de experiências de natureza ecológica. O comentário de Fuller de que bom equipamento era uma das poucas provas irrefutáveis de clareza de pensamento me calou fundo. Um velho ditado diz que as ferramentas são apenas extensões de seu corpo. Tipo, pinças são só dedos muito fortes. Um martelo é só um punho muito forte. Mas eu descobri que todo um grupo de instrumentos são extensões de sua mente. Esse grupo capacita você a dar forma física às suas ideias. Na verdade, o que você faz é derramar tanta energia na ideia de modo que outras pessoas possam enxergá-la. O que se faz aqui é prova de trabalho conceitual. Chamo esse lugar de prancheta de desenho tridimensional. A gente descobre que poucas pessoas vivem do modo como você vive. Eu olho à minha volta e vejo que poucas pessoas, especialmente da minha idade, vivem do modo como eu vivo. Mas encaro minha vida como um experimento. Um experimento cujo resultado nem sempre foi maravilhoso. Mas com certeza, eu não diria que seja lá o que for é um fracasso, pois a gente sempre aprende. Após descobrir que tipo de ser humano é testado com a sua própria formação genética, então você precisa forçar isto até o ponto em que possa ver para que serve. E eu acho que é responsabilidade sua. E também acho que é responsabilidade dos designers, de gente que atua como designer, levar adiante suas ideias até o fim, até o ponto de vivê-las, de modo que você não volta para casa às 5 da tarde. Viver no que faz é a prova mais cabal. Você não contrata uma pessoa para viver por você. Não é uma simulação, é você mesmo que está fazendo. Então você se torna o maior especialista do mundo no que quer que esteja fazendo. E você olha à sua volta e pode dizer que não há ninguém a quem pedir conselho. Aí você sabe que está indo bem. Design com a natureza, aprendendo com a terra. Uma comunidade das montanhas do Tecate, norte da fronteira mexicana, me pediu que ajudasse a se tornar autossuficiente. As pessoas perguntavam como pegar sua própria energia, como recuperar a umidade necessária das frutas e outros meios de integração com o local, que é bastante difícil e semiárido. Entre nós, havia muitos bacharéis e montes de credenciais acadêmicas. Olhamos para aquele pedaço de terra e percebemos que fomos tapeados, que nosso conhecimento era abstrato, que nenhum de nós poderia fazer uma parte do mundo funcionar e que aquele era o princípio do princípio. Nossa reação àquela experiência foi aprender tudo o que podíamos sobre o lugar. Microclimas, geologia, botânica, zoologia. E à medida que estudávamos, o lugar começou a nos dizer qual era o potencial latente da área. Enquanto trabalhávamos naquele ponto em particular, começamos a nos movimentar dentro de arsenais de conhecimentos, alguns com milhares de anos de idade. Civilizações que funcionavam com muito poucos recursos e que fizeram coisas extraordinárias. O que eles tinham? Como era a ciência deles? Temos muito a aprender dos povos tradicionais que sabem como as coisas funcionam, que frequentemente tinham uma agricultura sustentável, extremamente sofisticada, construções eficientes. Ainda não somos tão bons no design solar passivo quanto os Anasazi do antigo Sudoeste, por exemplo. Tradicionalmente, um edifício tradicional tinha muitos valores culturais, tanto que ele era sagrado. Ele representava a sua relação com a terra e com o céu, as relações com as aberturas no teto ou nas paredes, na direção em que estava a fachada do prédio e os materiais com que era construído, tudo fazia parte de sua própria cultura. Essas tradições existem,
Nós o perdemos. Esquecemos totalmente o fato de que um prédio pode ser um professor e pode nos colocar em contato com a nossa Mãe Sagrada, com a Terra e com o Universo. Encaramos essas diferentes comunidades em que podemos interferir e desenvolver nossa ideia do que seja viver em paz com o mundo natural. Mas não podemos resolver nossos problemas repetindo ou imitando soluções que funcionaram para uma comunidade pequena e de tecnologia limitada. E o problema que enfrentamos com a imensa densidade populacional, a tremenda potência da tecnologia disponível e a globalização, que significa que todos os problemas estão interconectados entre si, temos que encontrar um modo de nos adaptar no contexto desses problemas, o que nunca foi feito. Para a transformação da sociedade e a transformação das prioridades ser efetiva, é preciso começar com a paisagem humana. E o desenvolvimento de um novo instrumento é fundamental para desenvolver uma nova sociedade. Gostaríamos de construir, digamos, um piano, que é a minha metáfora, e aí os músicos virão e usarão o piano para criar música própria. Em 1970, Paolo Soleri foi para o deserto do Arizona com um grupo de voluntários para construir um assentamento baseado em sua visão de design sagrado. A arcologia, uma síntese de arquitetura e ecologia. Inspirado nas cidades de montanhas italianas de sua juventude e no antigo design dos índios pueblos do local, Arcosanti se encaixa em sua área. Paredes grossas equilibram as oscilações de temperatura entre o dia e a noite. Arcos virados para o sul preservam a luz do sol no inverno, mas permanecem sombreados e frescos no verão. A arcologia de Soleri representa cidades confinadas em que o trabalho, a vida, o aprendizado e o lazer ocorrem sob um único teto. Ao contrário das modernas cidades espalhadas, as cidades fechadas de Soleri minimizam o impacto negativo do campo que as circunda, ao mesmo tempo aumentando a qualidade da vida urbana. As cidades medievais, por exemplo, eram bem assim, todas as cidades pequenas. O confinamento, então, era uma consequência da autodefesa, mas não se limitava a isso. As pessoas sentiam uma grande necessidade de se congregarem e de encontrar um ambiente que demonstrasse tal congraçamento, tal união, claramente. Minha restrição ao sonho americano é basicamente por ele defender este lar individual, seu próprio territóriozinho, no qual se tem a realização do indivíduo e da família. Mas exporte esta ideia democrática para 8 bilhões de pessoas e verá que seria, na verdade, uma catástrofe, um desastre, um apocalipse. Energia, materiais, recursos, destruição da paisagem, morte da ecologia, tudo viria nesse vácuo. Projetando para a prosperidade, devolvendo mais do que tomamos. Quando se tenta quantificar tudo em termos de dinheiro, perde-se o sentido do que tem valor, porque é claro que há tantas coisas que não podem ser quantificadas em termos de dinheiro, como a pureza do ar, a pureza da água, ou os hectares de terra perdidos pelo desflorestamento e pela desertificação.
as espécies perdidas pelo mundo todo. E não podemos colocar números em nenhuma dessas coisas. Os mercados devem ser gananciosos, não justos, eficientes e não suficientes. Eles nunca dizem o quanto é bastante. Então, se os mercados fazem algum bem às baleias ou à natureza, ou a Deus ou aos netinhos, é mera coincidência. Eles não foram projetados para isso. Eles foram projetados para alocar parcos recursos a curto prazo. E não pensam a longo prazo. Na verdade, eles o reduzem rapidamente a zero. A Terra é uma conta bancária que só sofre retiradas. É preciso encher de novo, fazer depósitos. A civilização ocidental, no século XX, não fez quase nada além de retiradas. Quando vamos começar a depositar? Estamos realmente falando de prosperidade. Estamos falando de dar valor às coisas, e valor que possa ser percebido tanto a curto quanto a longo prazo. Estamos deixando algo melhor do que encontramos. Na verdade, em alguns casos, podemos tentar ultrapassar a posição neutra e passar uma posição fecunda. Podemos efetivamente projetar coisas que produzam mais do que consomem num longo período de tempo, de modo que se tornam tipo uma árvore. Elas produzem mais energia do que precisam e devolvem algo à comunidade. O Rock Mountain Institute devolve mais do que retira. Construído na lateral de uma colina dando para o sul em Snowmass, Colorado, onde a temperatura chega a 40 graus negativos, ele não precisa de outra calefação além daquela fornecida pelo Sol e pelos seus habitantes, os militantes da energia Hunter e Amory Lovins, que viraram a cabeça de especialistas industriais ao provar que a conservação da energia não só é possível, mas lucrativa. Um campo de testes tecnológicos, este é um dos lares mais eficientes em termos de energia do mundo, conservando o equivalente a 1 barril de petróleo por dia. Sou o protótipo do caipira. Se não for conveniente, se não for confortável, se não for tão fácil quanto, eu não quero. Sou um ótimo campo de testes para muitas dessas tecnologias. Às vezes, Emory chega em casa com uma geringonça nova, bonitinha, e eu sacudo ela um pouco e vejo se funciona de verdade. Se funcionar para mim, pode acreditar que a maioria das pessoas não vai ter problema com ela. O coração do Rock Mountain Institute é a estufa. As plantas limpam o ar interno e regulam as oscilações de temperatura entre o dia e a noite. Você sai de uma nevasca e encontra jasmins e buganvílias. E 4 iguanas ensinam lagarteamento avançado embaixo de uma bananeira que já nos deu 5 cachos de banana no ano passado. Aí você percebe que não há fornalha. Tecnologicamente é interessante, mas mais interessante é o que isso faz por você quando você tem o seu próprio domicílio, sua fazenda, seu local de trabalho debaixo do mesmo teto. Pode chamar de Casa Verde, uma estufa onde você pode morar. Meu trajeto para o trabalho são 10 metros cruzando a selva. Já sugeriram que devíamos instalar cipós e ir de cipó para o trabalho. Na verdade, este prédio faz você se sentir melhor. É o que um prédio deve fazer. A Casa Verde dos Lovins ilustra o que eles batizaram de design de caminho soft de energia. As tecnologias de energia soft canalizam as energias cotidianas não poluentes que nos rodeiam. Esses recursos renováveis constituem a renda energética diária do planeta, que Amory caracterizou de caminho menos rodado. A energia hard, o caminho mais rodado pela sociedade, é centralizada, complexa, de manutenção custosa e perigosamente poluente. O mundo está inundado de petróleo barato há décadas e caiu em um frenesi que se poderia esperar quando o petróleo... Bom, a gasolina nos Estados Unidos, por exemplo, custa menos que água mineral ou menos que refrigerante. Quando o grande químico russo Mendeleev analisou o petróleo pela primeira vez e descobriu todas aquelas moléculas maravilhosas dele, disse que aquilo era valioso demais para queimar.
É claro que ele tinha razão, mas nós o queimamos desde então. E a principal razão de o tratarmos quase como um bem gratuito é que seu preço não chega perto dos custos de sua renovação a longo prazo, que é próximo do infinito. É muito difícil criar moléculas iguais àquelas desde o princípio. A consequência do petróleo barato que usamos há tantas décadas é que temos um sistema extremamente ineficaz, insustentável de produção industrial, de transporte, de habitação, de modo que precisamos rodar tanto por aí, no tipo de construção em que vivemos e em que trabalhamos. Todas se enquadram na ordem de 5 a 10 vezes mais desperdiçantes do que seriam se usássemos a energia da mesma maneira que economizamos dinheiro. Acho que não é eticamente satisfatório, como Ian Nash colocou, prestar homenagem ao ilimitado engenho tecnológico de nossos descendentes, garantindo que eles vão precisar dele de verdade. Acho que a eficiência de recursos renováveis não é só lucrativa e boa para a Terra, mas também um imperativo moral. Com este espírito, o imperativo do inventor Paul McCready é a independência do uso ineficaz de recursos e do pensamento convencional. Seus engenhosos veículos chamaram a atenção internacionalmente para formas fascinantes de transporte alternativo. Hoje eles estão expostos no Museu Smithsoniano como marcos nos anais do transporte. O valor de várias das coisas que fizemos é que, todos sendo pouco práticos, comparados com os veículos comuns que utilizamos, que usam gasolina, têm muita potência e são bons e seguros para carregar as pessoas por aí, é que elas obrigam a pensar diferente. Pensar um pouco em fazer mais com menos. Testando os limites de estruturas aerodinâmicas construídas com materiais diáfanos, McCready vem sempre obtendo espantosos resultados. Em 1977, seu Condor diáfano realizou um antigo sonho ao fazer o primeiro voo sustentado por um aparelho movido por um ser humano. 2 anos depois, seu Albatroz diáfano, pesando apenas 35 quilos com asas de 30 metros, cruzou o Canal da Mancha com sucesso, movido apenas pela força dos músculos de seu piloto. O fato é que se pode obter coisas importantes fazendo mais com menos. Pode-se fazer um avião levantar voo com menos de 1/4 de cavalo de força. Aí a gente percebe que não necessita nem de longe da energia que se usa para transporte terrestre. Não precisa de tanta energia para obter casas confortáveis e por aí vai. O Solar Challenger, o avião movido a energia solar. Idealizamos esse projeto no verão de 1979, porque a OPEP estava ensandecida e os preços da gasolina subiam vertiginosamente. A ideia de que alguém ia convocar meus filhos para proteger nosso vício pelo petróleo estrangeiro, o qual podemos dispensar, me fez começar a imaginar se haveria algo que eu pudesse fazer enquanto indivíduo para ajudar a fazer as pessoas pensarem a respeito de uma postura mais racional referente à energia. Adaptando as lições aprendidas com a aviação aos problemas de transporte terrestre, a equipe de McCready projetou o Sunracer para competir com o Solar Challenge australiano. Movido por células solares, o Sunracer cruzou o continente em 4 dias, com uma média de 65 km por hora, e chegando a Sydney 2 dias e meio antes do segundo colocado. A espantosa vitória atraiu a atenção de fabricantes de automóveis, o que levou à construção, em 1990, de um protótipo de carro esporte elétrico. O GM Impact, movido a bateria, satisfaz a exigência comercial de um desempenho forte de 0 a 100 km sem emissão de combustível. Os designers tentam construir aparelhos desejáveis que sirvam às necessidades do indivíduo e da sociedade. Eu sempre incentivo as pessoas para que tentem enxergar tais necessidades e o objetivo dos projetos de forma um pouco mais ampla.
Tecnologia em perspectiva e sob controle seria um modo de descrevê-lo. Uma maneira de encarar essas questões mais amplas é fazer de conta que você é um explorador galáctico que visita a Terra a cada 100 mil anos ou a cada 1 milhão de anos. Isso ajuda você a afastar a prioridade humana que impomos a tudo. Faz você pensar um pouco mais no resto das espécies e perceber que os seres humanos são apenas uma das espécies mais recentes. Digamos que façam uma escavação paleontológica daqui a 10 mil anos. Com certeza vão encontrar 2 camadas. Uma das camadas embaixo da Terra representa a grande extinção, o fim da era dos dinossauros. A outra é a camada que vivemos agora, que será igualmente bem definida. A camada em que tivermos consumido todo o combustível fóssil, tão facilmente disponível, e na qual haverá, talvez, alguns detritos nucleares. Não sei o que eles vão ver, só sei que eles verão uma camada muito bem definida, e que estamos bem no meio dela. Você pode perceber isso a partir de um ponto de vista galáctico. A vida existe em uma concha bem fina, se estendendo 10 quilômetros para o fundo dos grandes oceanos e 10 quilômetros acima, na atmosfera superior. Dentro dessa biosfera, a vida se regenera, reciclando os elementos que lhe são necessários. Quando a primeira cápsula espacial levou os seres humanos para além do ambiente protetor do planeta, ficou evidente que só podemos sobreviver sem a Mãe Terra por um período de tempo muito curto. Enquanto no espaço, a cápsula atendia às exigências físicas de seus habitantes. Buckminster Fuller a saudou como a primeira casa autossuficiente e científica. Imaginem só, até agora nenhum cientista estudou o encanamento. Nunca foi contratado por ninguém para estudar o encanamento. Fale de poluição e a sociedade culpa os cientistas por serem irresponsáveis. Na sociedade ninguém jamais pediu que eles estudassem o encanamento. Descobrimos ao mergulhar nesse programa espacial que todo o processamento do sustento do homem no espaço pode ser recirculado. Em vez de produzir 3,5 kg para cada homem, chegando a 4 bilhões de pessoas, a 3,5 kg por cada uma, veja só o que você está fazendo usando apenas os córregos modernos através das casas. Usamos 7,5 kg de água para nos livrarmos de meio quilo de produtos químicos, que não sabemos como aproveitar o que é poluente. Trata-se de uma ignorância, quando poderíamos recircular os próprios líquidos. E agora, descobrimos que isso é possível. Design regenerativo. Sociedades com outras formas de vida. O estágio em que nos encontramos é o que o planeta está nos ensinando diretamente. É como se estivéssemos chegando à hora da formatura, como o Buck sempre disse. E o planeta tem todos os sinais de alerta, positivos e negativos, que, se lhe dermos ouvidos, são sinais para que mudemos nosso sistema de crenças e o nosso sistema de valores. Para mim, a metáfora, na verdade, era Gaia, o planeta vivo. As pessoas estão começando a perceber que nós, os seres humanos, não comandamos esse planeta e que uma visão excessivamente antropocêntrica pode nos meter numa grande encrenca. Acho que não, a não ser que tenhamos uma visão mais correta de nosso lugar na natureza e percebamos que somos parte de uma orquestração de espécies. Caso não pensemos no planeta inteiro como um sistema vivo, nós não conseguiremos sobreviver e manter o nosso lugar nele.
Essa mudança é a mudança fundamental que tem que ocorrer e que exige o entendimento de princípios muito simples, tais como a ideia de que os desejos devem igualar os alimentos, que temos que proteger a biodiversidade e que temos que utilizar fluxos energéticos naturais. Como pessoas responsáveis pelo design, que significa estarmos imaginando o futuro, se não encararmos essas coisas, em certo sentido estaremos sendo negligentes, pois podemos estar efetivamente fazendo coisas que são, em última análise, mais destrutivas que produtivas. Este é um problema de design que não tem igual. O design ecológico e a engenharia ecológica são disciplinas as mais radicais, pois afirmam de cara que os seres humanos serão sócios de outras formas de vida. Para obter um mundo de verdadeira sociedade com a natureza, a norma empírica do bioquímico John Todd é substituir sempre que possível máquinas por sistemas vivos de fácil recuperação. Usando a engenharia ecológica, é possível criar máquinas vivas que vão gerar os combustíveis que necessitaremos no futuro, que transformarão nossos dejetos, que cultivarão nossos alimentos, que regularão nosso clima e que integrarão nossas construções com o mundo em geral. O que é uma máquina viva? Como ela é projetada? Que aparência tem? Ela tem componentes de engenharia, componentes de material e tem componentes vivos, e todos estão completamente integrados. Em uma máquina viva, o dejeto de uma comunidade biológica se torna um alimento da próxima. Essa máquina viva de Providence, Rhode Island, purifica a água de esgoto de 150 famílias, sem o uso de produtos químicos tóxicos ou de maquinário convencional. A cadeia de ecossistema ligados consome progressivamente as toxinas do esgoto, até que a água esteja 5 vezes mais limpa que pelos métodos convencionais. Assim como na Terra, é a rica diversidade da vida que assegura a saúde e a recuperação do sistema. Uma das coisas que descobrimos sobre o projeto desses sistemas é que não conseguimos saber uma fração daquilo que eles sabem. Por isso chamo de verdadeira sociedade. Quero dizer, eles sabem mais do que nós. Digamos que o organismo é para tratamento de dejetos. Quando se monta a máquina viva, não se sabe que organismos se recombinarão na presença dos dejetos. Portanto, você obtém milhares de espécies de organismos de todos os tipos de ambientes aquáticos e os semeia, de preferência, a cada estação ou 4 vezes por ano. E eles começam a se recombinar de modo a se adaptarem a seus dejetos. Pode ser mortal a beça, mas eles dão um jeito. Você não conhece, mas você tem de honrar o sistema, garantindo que os personagens estão lá. Em 1982, John Todd trabalhou com J. Baldwin na construção de uma máquina viva dentro de um domo geodésico almofadado. Com seu enfoque biológico, John Todd realizou o sonho de Buckminster Fuller. Um abrigo autossuficiente, uma casa com seu próprio metabolismo. Quando Buck a abriu, foi uma experiência e tanto, pois ali estava uma pequeníssima estrutura com apenas 9 metros de diâmetro. Ele compreendeu totalmente o que estávamos fazendo, que ela se aquecia e refrigerava sozinha, que ela provia o sustento, que ela dava uma sensação profunda, quase espiritual. E Buck entrou nela, como sabe, muito perto do fim da vida. Ele disse: "Este é um sonho meu realizado. Esta é a matéria com que se realiza o meu sonho. A integração de natureza e arquitetura. O elo perdido." Quando eu trabalhei pela primeira vez em um dos bioabrigos e máquinas vivas de John Todd,
Eu fiquei impressionada não só pelo fato de que aquilo funcionava, mas também pelo fato dele ser lindo, a sensação de paz que eles têm. Acho que alguns desses designers fora da lei, que são pioneiros na área do design ecológico, ao nos oferecerem uma chance de verdadeiramente ver e sentir o design ecológico, mesmo que numa escala muito localizada, estão prevendo o tipo de processo de design que terá de acontecer no futuro. Nossa tarefa é a integração, tomar essas ideias e reformá-las para que possam oferecer soluções para o modo como projetaremos padrões de adaptação para os 5 bilhões de seres humanos que existem no planeta agora. Projetando o nosso futuro, um novo sonho coletivo. Para muitos designers, o caminho para um futuro ecologicamente sadio levou a uma nova visão integrada de arquitetura e comunidade. Resumiu-se a projetar um bairro, pois a maioria das mudanças necessárias estavam nas comunidades de bairro. E o objetivo era fazer alguma coisa que consumisse menos energia, que criasse um sentido maior de comunidade. Neste país, o sentido de comunidade basicamente desaparecera da maioria dos bairros. Nas Village Homes de Davis, Califórnia, o layout físico foi projetado para integrar os prédios com o cenário natural e o indivíduo com a comunidade. Todas as ruas estão colocadas numa direção primariamente de leste para oeste, o que significa que os lotes estão orientados essencialmente para o norte e o sul. Isso possibilita a colocação das janelas no lado sul da casa para preservar o sol de inverno. Os balanços são projetados para bloquear o sol de verão, de modo a não haver fardos de refrigeração desnecessários. As ruas são mais estreitas. Ruas mais estreitas são mais fáceis de sombrear. As árvores da rua foram escolhidas e plantadas de modo que elas vão sombrear as ruas, mantendo o microclima bem mais confortável aqui. As áreas comuns que são partilhadas entre as casas são um elemento crítico no que acontece aqui. Elas se prestam fisicamente a muitos outros tipos de interação entre as pessoas e não creio que seria possível haver o mesmo tipo de interação entre os vizinhos sem que se tivesse esse cenário físico. Para construir esse empreendimento, tivemos de violar muitas normas. Balões alongados e estreitos, tubulações correndo a céu aberto, misturar produção de alimentos com habitação, lotes menores, maior densidade em alguns pontos. Parece que violamos todas as normas para concessão de empréstimos para loteamentos do sistema financeiro. Violamos todas as normas de planejamento que os diretores de obras públicas aprovam. Os bancos ficaram muito desconfiados porque não se encaixava no que eles já conheciam. Foi uma dor de cabeça danada. Levou 3 anos para o projeto obter financiamento, o bastante para desencorajar muita gente. Mas parecia uma ideia importante demais para jogar fora e acabamos por conseguir deslanchá-la. O impressionante é que, uma vez que começamos a construir, descobrimos que as pessoas queriam comprar. Os regulamentos tiveram de mudar, mas antes da mudança ocorre um consenso, uma visão de futuro diferente tem de se materializar. E tal visão tem de ser partilhada não só por um grupo de ecologistas radicais ou por um grupo de construtores com interesses próprios ou por alguns políticos. Ela tem de ser abrangente, tem de ser encarada como uma opção de estilo de vida. Um lugar onde uma visão abrangente começou a surgir é Curitiba, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, conhecida como a capital ecológica do Brasil. Superando tremenda resistência da comunidade empresarial e a inércia política, Jaime Lerner, um arquiteto renomado e 3 vezes prefeito, envolveu todos os cidadãos na transformação da cidade. Não há desafio mais nobre que realizar um sonho coletivo. E quando uma cidade pode aumentar a sua qualidade de vida,
quando ela respeita o povo que nela vive, quando ela respeita o meio ambiente, quando ela se prepara para as próximas gerações e o povo assume esse tipo de corresponsabilidade, esta é uma causa partilhada. E esse é o único meio de realizar esse sonho coletivo. Como é lindo realizar esse sonho coletivo de cidade. Com recursos muito limitados, os curitibanos transformaram a cidade, transformando terra estéril em parques luxuriantes e em reservas naturais. Uma pedreira abandonada e postes telefônicos reciclados em uma universidade aberta e o centro congestionado em alamedas de pedestres. Mas o maior sucesso de Curitiba foi obtido com a aplicação de soluções simples, que funcionam em larga escala. Se você quer ajudar o meio ambiente global, basta fazer duas coisas simples. Use menos seu carro, recicle seu lixo. Se todos os cidadãos de todas as cidades pudessem fazer isso, não teríamos nenhum tipo de problema ecológico global. O barato sistema de transporte de Curitiba é tão eficiente que tornou-se um sócio do meio ambiente, diminuindo a poluição, o congestionamento de trânsito e o consumo de energia. Aumentando a frequência do serviço, determinando faixas exclusivas, empregando ônibus articulados e simplificando o embarque e desembarque com tubos de carregamento, os ônibus de Curitiba se tornaram uma alternativa agradável no lugar dos carros. Urbanistas do mundo todo visitam Curitiba em busca de conselhos para o alívio de seus próprios problemas de tráfego e para estudar o programa curitibano do lixo que não é lixo. Em 1989, Curitiba realizou um plebiscito para um programa voluntário de reciclagem de lixo, que envolveria toda a população, especialmente as comunidades mais carentes. Como? Temos de dar um incentivo para que as pessoas compreendam. Resolvemos então que íamos comprar lixo. Rejeitando enfaticamente um programa de reciclagem obrigatória de lixo e optando por um voluntário, Curitiba logo se pôs a trabalhar. Organizada através das associações comunitárias, a cidade de Curitiba paga por sacos de lixo reciclável, com cestas básicas e vales transporte. Em poucos meses, 125 mil pessoas de 55 comunidades participavam do programa de incentivo. Enquanto a cidade coleta 23 toneladas de recicláveis por dia, empresários particulares coletam mais de 100 toneladas. Acho que a política de não correr riscos é uma das piores coisas de nossas cidades. Temos de ter coragem para mudar. Não temos o direito de adiar. Se quer ter todas as respostas, acabará adiando a oportunidade de mudar. Não tem esse direito. Isso é muito importante, porque é sempre possível ter um diagnóstico melhor. Sempre se tem um estudo melhor. Às vezes é preciso para fazer acontecer. Uma coisa que Buck queria que examinássemos, incluindo aquele horrível desenho de uma cúpula em cima de Nova York, era a ideia de cidades como ambientes confinados, sistemas integrais que precisam de metabolismo próprio. A cidade que capta sua própria energia e cria seu próprio clima. Fornece seus próprios mecanismos, seu próprio tratamento, uma parte de sua própria produção de alimentos.
A verdadeira novidade em design ecológico é que os problemas podem ser separados. Podes pegar um quarteirão ou um bairro em uma cidade e literalmente projetá-lo como uma máquina viva. Toda a água pode ser reutilizada. Tudo que não usamos, iremos evapotranspirar e usar como na refrigeração do ar ou na produção dos ciclos ecológicos internos. Acho que a ação real será reprojetar e separar o ambiente urbano. Será muito interessante ver como isso evolui. Algumas cidades já estão se movendo na direção dessa visão. Mas podemos ansiar pelos próximos passos, pois desenvolvemos um novo conjunto de ferramentas para esse trabalho. Um verdadeiro designer, mesmo que seja convidado a trabalhar um pequeno lote de terra, o percebe como uma parte do sistema total e o encara como uma parte do todo histórico. Trabalhando para torná-lo vivo e vital, o designer contribui para o fortalecimento do ambiente mais amplo. Uma vez que compreendamos tais mundos dentro de mundos dentro de mundos, então compreenderemos que o que fazemos afeta tudo. Esse entendimento tem de ser levado à vida cotidiana e à metodologia do design. O que acho que vai acontecer no século XXI é que o conceito de vida, a harmonia no ambiente e uma comunidade como estrutura viva vai amadurecer até o ponto em que chegaremos a um consenso sobre o que uma estrutura viva realmente é e nos dirigiremos para ela. Acho que cuidar da casa é uma coisa que todo mundo, homens, mulheres, seres humanos, podem fazer neste planeta. Tornar a Terra cada vez mais nossa casa. E não queremos bagunçar nossa casa. Por milhares de anos, os seres humanos se adaptaram ao meio ambiente através do processo do design. Tecendo materiais das áreas para suprir suas necessidades e entrelaçando as padronagens da natureza com suas vidas. Comunidades nativas vivem dentro dos limites de seus ecossistemas. Natureza, tecnologia e cultura mantêm um equilíbrio dinâmico. Os designs do mundo industrializado ultrapassaram os limites dos ecossistemas locais. Hoje, nossas tecnologias globais esgotam os recursos da Terra, turvam os céus e as águas com dejetos e colocam em risco grande parte da diversidade da vida. Podemos inventar um modo mais abrangente de design que integre o mundo construído com um ecossistema mais amplo à biosfera? Podemos encontrar um modo de vida que harmonize natureza, tecnologia e humanidade? Design ecológico. Versão e distribuição Sinapse. Inventando o futuro. Dublado nos estúdios da Audio News.
Na era industrial, motores e combustíveis fósseis estouraram os limites dos ecossistemas locais. Recursos distanciados foram reunidos no processo da produção em massa. A indústria, em escala inimaginável, transforma a paisagem enquanto os bens que jorram das linhas de montagem transformam nossos valores. A máquina precisa, padronizada, especializada, inexaurível, parece prometer um futuro de crescimento ilimitado. As consequências do design para o meio ambiente pareciam remotas. Este século começou com os arquitetos se inspirando em uma era emergente de indústria e tecnologia, com todo mundo desejando, de algum modo, funcionar como um motor à explosão. O que é compreensível enquanto força de inspiração em 1910. Mas como força permanente de inspiração em nosso mundo pós-industrial, em nosso novo mundo de informação e ecologia, não faz mais o menor sentido. De forma geral, quase toda a arquitetura desde a Revolução Industrial foi um design sem referência com o tempo, ou seja, em que o meio ambiente e os recursos naturais eram irrelevantes. Rejeito categoricamente o estilo internacional, cujo parâmetro era ser uma solução arquitetônica genérica, adequada a todas as pessoas, todos os lugares e todas as épocas. O que evidentemente demonstrou-se ser inadequado a todas as pessoas, todos os lugares e todas as épocas. Os modernistas encaravam um prédio como um objeto isolado. Ele se isolava do seu ambiente e se isolava do contexto urbano. Era um objeto no espaço e independente da história. Todas essas conexões eram cortadas. Os grandes paradigmas que determinavam nosso modo de encarar o ambiente construído foi formulado na virada do século e particularmente nos anos 30. Le Corbusier, na Europa, desenhou Ville Radieuse, que era a estratégia de urbanismo Torres em um Parque. Frank Lloyd Wright desenhou suas cidades, Broadacre, que efetivamente eram o paradigma dos subúrbios. Eles se tornaram o paradigma visual que foi codificado. Arquitetos como Le Corbusier e Frank Lloyd Wright anteciparam a manhã em suas épocas. Eles anteciparam a direção do futuro. O problema em todas as artes é que ser pioneiro frequentemente encerra a questão. O pioneiro faz tudo o que é interessante no início, e o que resta, em geral, não vale a pena ser explorado ou, no máximo, merece pouca exploração. Aí avançamos ao passo seguinte. E qual é o passo seguinte? Se as máquinas influenciaram a primeira metade do século, então é evidente que uma preocupação com a Terra é, com certeza, a iconografia das imagens do futuro. Mas como reconhecer a Terra e voltar a ela como uma fonte renovada de imaginária? Quem, entre os designers atuais, traria a furo esta revolução psicológica? Revolução no design. A perspectiva fora da lei. A vantagem de um designer fora da lei é partir para cima das coisas em vez de ter de filtrar todos os pensamentos, ideias e usos potenciais através de uma instituição ou outra. Os recursos, aqueles que usamos do modo como os projetamos, operando em sua total capacidade, só conseguem sustentar 44% da humanidade. 56% da humanidade estão condenados a uma morte prematura e a grande dor e sofrimento antes dela. Sendo assim, a única maneira de sustentarmos todo mundo é através de uma revolução no design. Fazer mais com menos. Reagindo a uma falta global de habitações, Fowler projetou nos anos 30 a futurista casa Dymaxion. Unidades industrializadas de design eficiente que custariam tanto quanto um automóvel, garantindo melhores condições de vida para um número inédito de pessoas.
Acreditamos que esta casa ajudará a resolver o problema de moradia. A razão das casas serem retangulares há tantos anos é porque só podíamos fazê-las assim, com os materiais de que dispunhamos. Mas com materiais modernos e tecnologia, podemos aplicar a eficiência de engenharia que aplicamos às pontes suspensas e os aeroplanos à habitação. Esta casa inteira se pendura em um mastro central de aço inoxidável e pesa só 4 toneladas no total, em comparação com as 150 toneladas de uma casa convencional do mesmo tamanho. A casa Dymaxion também foi o protótipo para aquilo com que Fuller sonhou a vida inteira. Um abrigo autossuficiente. Esta casa foi projetada para regular a própria temperatura, purificar o próprio ar, economizar água e reciclar os dejetos humanos. E poderia ser ela própria reciclada, quando obsoleta. Tecnologicamente inteligentes e socialmente responsáveis, as invenções de Fuller estavam adiante no tempo. Seu carro Dymaxion, de 1932, tinha linhas leves e aerodinâmicas, além de economizar energia. Tudo em que ele tocava se transformava em referência. É difícil imaginar, entende, que ele projetou o carrinho Dymaxion. Trata-se de uma pessoa que imagina o que seria legal fazer em seguida com o que se tem disponível em termos de instrumentos. A responsabilidade de um designer é ser fora da lei. O pensador fora da lei tenta se projetar para além das restrições atuais, além da burrice da situação política atual, seja ela qual for, da forma como as coisas são feitas atualmente, e se pergunta, meu Deus, como realmente deveríamos fazer isto? Os pensadores fora da lei podem estar loucos e o mundo pode ter razão, mas precisamos deles, pois são eles que nos dão as sacações, as ideias e as formas arejadas de encarar as coisas. Consegui viver quase um século na fronteira sem ninguém me impor nada ou me dizer o que fazer. Aprendi a sobreviver lá e uma das coisas que aprendi foi não tentar convencer ninguém. Não tentar vender nada. Você vê o que precisa ser feito e faz. Todo mundo que conheço, de Buck para baixo, tem um extremo. Aqueles que se tornaram, aspas, fora da lei, fecha aspas, têm um sentido extremo de urgência, de que o sistema que criamos tem o potencial de destruir tudo que gostaríamos de ver acontecer. R. Buckminster Fuller é o designer fora da lei por excelência. Um filho da idade da máquina, ele seria um dos primeiros designers a testar-lhe os limites. Em 1927, com 32 anos de idade, Fuller se dedicou a uma revolução no design para otimizar a maneira como utilizamos os recursos do mundo. Um enfoque abrangente que levaria a alguns dos primeiros experimentos do século em design ecológico.